programa Pode Testemunhar, um podcast diferente, onde você pode testemunhar e edificar vidas. E hoje eu estou aqui com a irmã Mara, mulher de Deus, um privilégio muito grande ter ela aqui comigo, uma mulher que dá testemunho do nome do Senhor. Irmã Mara, muito obrigada por ter aceito o convite. Amém. Tá certo? Amém. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor pela sua vida. Né? Amém. 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 Então vamos começar do início, né? Sim. A irmã conte para nós quando a irmã, né, o seu nascimento, onde a irmã nasceu, foi aqui mesmo, esse meus filhos? Não nasci aqui em Simocílio. Eu nasci no interior da Bahia, chamado Nazaré, né? Bem conhecido assim, Nazaré das Farinhas. Ah, sim, conheço. Nasci lá. E a minha infância, assim, foi lá, né? Nasci lá, passei assim a minha infância. Mas chegou um momento, assim, que como meu pai, ele trabalhava aqui em Salvador, aí ele nos trouxe para aqui, para Salvador. Ah, então no caso, o pai da irmã trabalhava aqui em Salvador, Aqui em Salvador. A sua mãe ficava com Ficava vocês. no interior conosco, né? Hum. Que eram seis irmãs junto comigo. Só irmãs, no caso? Não. E é homem e mulher. Ah, homem e mulher. É homem e mulher. E aí, no caso, vocês... A irmã lembra com quantos anos veio pra cá? Mais ou menos assim, de 9 a 10 anos. Ah, já é uma mocinha, né? Isso, é. Vieram pra aqui pra ser meus filhos? Não, logo a gente ficou em Salvador. Ah, em Salvador. Aí nesse momento de 9 a 10 anos de idade que eu tinha, aí eu fui morar no Rio de Janeiro. Ah, Aí eu morei no Rio de Janeiro. Aí fui ficar com uma tia. Aí lá estudei, né? Tinha um sonho lá de entrar para a Marinha, porque meu tio era da Marinha. Mas não deu certo, mas Jesus tinha outros planos para mim. Verdade, que lindo. E com quantos anos a irmã foi lá para o Rio de Janeiro? 10 anos, mais ou menos. Ah, então assim que a irmã veio pra cá, né, isso pra Sim, Salvador, logo a irmã sim, foi. A irmã foi só, foi com o pai, com a mãe Eu ou fui não? com a mãe. Foi com sua mãe? Com a minha mãe. Minha mãe foi me levar. Ah, entendi. Aí deixou lá, passou. Como ela ela estava gestante também, ela foi, teve a bebê. Ah, ela foi ter A bebê e me levar também. Aí eu já fiquei lá. Ah, entendi. A Aí irmã passou mais ou menos um mês, ela voltou. A irmã ficou mais ou menos quanto tempo lá? Eu fiquei um ano só. Um ano, né? Foi um ano. Depois Na minha voltou pra adolescência. cá? Depois eu voltei pra cá, pra Salvador de novo. Pra Salvador. Pra Salvador. E durante a adolescência toda foi aí também, em Salvador? Foi Salvador. Foi, estudei em Salvador, tudo foi em Salvador. Ah, entendi. Eu sabia andar tudo ali em Salvador. Estudei ali no Pelourinho. Ah, naquela parte ali do Pelourinho, né? Ali naquele centro histórico. Estudei ali. Que legal, eu realmente achei que a irmã morava por aqui. Mas me diga, minha irmã, e aí, logo na adolescência, tudo, a irmã casou jovem, como foi que conheceu seu esposo, né? Isso, eu conheci ele, tinha 19 anos. 19 anos. E aí eu tive a minha primeira filha com 20 anos. Ah, foi rápido. Aí foi. Aí assim veio a sequência, porque hoje eu tenho 4, né, um rapaz e 3 meninos, e 3 moças. As 3 já estão casadas. Só o menino, falta o menino casar. Ah, pronto. Me diz uma coisa, então, no caso, quando a irmã, né, conheceu ele era lá de Salvador também, e vocês se conheceram basicamente como? Foi... A gente se conheceu assim, porque eu ainda não era evangélica, né, não conhecia o Senhor Jesus. E ali, né, a pessoa quando não é cristã, né, vai aqui, vai ali. E aí eu conheci ele num campo de futebol. Aí eu conheci ele, daí a gente começou, né, a se conhecer, se relacionar. E aí depois veio, né, fixou, né, aí amém. a gente... Interessante. Eu, pelo jeito da irmã, né, pelo né, o que a irmã demonstra, parece que a irmã nasceu numa cristã. Né? Mas olha só, agora eu tô sabendo que não, a irmã veio se converter bem depois. Então, aí a irmã se casou, teve seu primeiro filho, e aí começou, né, a vida, né, casados. E quando foi, minha irmã, que a irmã, né, teve esse encontro maravilhoso, né, com o nosso Deus? Quando foi que a irmã conheceu esse Deus maravilhoso que nós servimos? Esse Deus maravilhoso, ele entrou na minha vida num momento assim muito difícil da minha vida que eu estava passando. Eu tinha perdido um irmão, né? Eu tinha perdido um irmão e que ele foi assim assassinado.
E aí eu perdi meu irmão. E nessa perda, aí eu comecei a ficar muito depressiva. Aí ficava muito triste. Eu ficava assim numa tristeza tão grande. E eu, nesse momento, eu já era assim, eu pendia assim pro lado do catolicismo, né? Ah, Eu a irmã assim, frequentava a igreja católica? Frequentava na minha juventude, frequentava, mas aquela coisa, né, sem compromisso. E aí, com aquela tristeza, aí, nesse momento, o Senhor Jesus entrou na minha vida, porque eu já estava, né, casada, e aí o Senhor Jesus colocou meu cunhado para morar conosco. E ele era cristão. Cristão. Olha só. Aí ele foi morar conosco, porque ele veio de Jequié, porque o interior do meu falecido esposo era de Jequié. Então ele veio de Jequié para ficar conosco. E nesse momento foi que o Senhor Jesus começou a trabalhar na minha vida. Todos os dias ele falava de Jesus para mim. Nossa. Todos os dias aquilo começou. O Espírito Santo, minha irmã, começou a trabalhar no meu coração. Ali eu não tive mais sossego. A mente ali, ó, o Espírito Santo falando no meu coração. Ai, que legal. Aí foi uma semana. Com uma semana eu fui para a igreja. Pra igreja. E na primeira, assim, quando o pastor ele fez o apelo, eu fui logo na frente, se acabando de chorar. E de lá até cá são 32 anos. Glória a Deus, minha irmã. Nossa. 32 anos na Então, presença do Senhor Jesus. Então depois desse dia que a irmã foi pro culto, levantou, fez a sua decisão, a melhor decisão que o ser humano pode fazer na vida, já tem 32 anos. 32 anos. Aí, no caso, né, ele continuou morando lá. E como foi o processo? Porque o seu esposo, ele era cristão? Não, ele não era cristão. Eu fui primeiro. Entendi. E aí, com o tempo, eu perseverando, ele aí aceitou a Jesus. Porque já tinha pessoas também na família dele. Eu acredito que era a promessa de Deus. Amém. Né? Já tinha pessoas na família que era cristão. Então, depois que eu aceitei ao Senhor Jesus, aí levou algum tempo, eu perseverando, né, na presença do Senhor, aí ele se converteu também. Glória a Deus, minha irmã. Que bom, glória a Deus. Amém, E eu creio também que já devia ter pessoas da própria família, não é isso? Sim. Orando por ele. Com certeza. Né? Porque eu creio que é exatamente uma obra, né? É as orações, o testemunho, a irmã também orando. Então, glória a Deus. E vocês continuavam morando lá, em Salvador? Em Salvador. Em Salvador. E quando foi que a irmã decidiu vir morar aqui em Simão Espírito? Olha, essa decisão partiu dele, né? Partiu dele, porque eu não queria vir. Mas ele decidiu assim, ó, logo assim, rápido, decidiu vir para aqui, para Simão Espírito, para morar aqui na Pitangui. Ele conhecia alguém aqui? Conhecia, porque a casa que eu moro hoje, que eu morava, era do irmão dele. Entendi. Aí eles, né, como é que se diz assim, se acertaram, né? Conversaram, e aí a gente veio morar. E eu não queria. Não queria, mas aí Jesus foi trabalhando, o Senhor Jesus foi trabalhando no meu coração, me fazendo promessas, né? E aí eu fiquei calma. Amém. Aquela coisa, a gente é acostumado em determinado lugar, quando a gente tem aquela necessidade, a gente fica... É uma mudança é muito difícil. Né? A mudança gera medo. Gera medo. Gera, né, medo algo do desconhecido. Novo, né? Medo do desconhecido. Exatamente. Eu gostaria, essa hora, de entrar num assunto tanto quanto delicado, né? Sim. Depois de eu fazer essa pergunta, eu gostaria também que a irmã começasse a falar das suas experiências, né? Daquilo que transforma, daquilo que molda, daquilo que traz, sabe, um avivamento da presença do nosso Deus, né? Muitos têm audível, muitos têm visível, que é testemunhos, experiências com o nosso Deus. Mas antes, eu gostaria de saber, né, como é conhecido de muitos, né? A irmã Mara passou por um processo muito árduo na vida dela. Alguns processos, e esse talvez seja o maior. Ela perdeu o esposo dela numa tragédia terrível. Então, irmã, eu gostaria que a irmã, né, graças a Deus, hoje a irmã fala um pouco mais confortável sobre isso, né? Eu estava conversando antes aqui com ela,
E eu gostaria que a irmã passasse um pouco, porque eu tenho certeza que pessoas que talvez que passou por essa experiência vai receber agora um conforto do Espírito Santo através da sua vida, minha irmã. Como foi, minha irmã? Como foi esse processo da irmã? Ele trabalhava ali em Águas Claras, né? E todos os dias quase que todos os dias ele vinha, que ele era motorista, e ele vinha, né? Ele era um motorista? Ele era Não, ele era motorista na empresa, né? Tá. E aí ele vinha todos os dias de carro para casa, mas nesse dia ele não veio, ele pegou outro veículo, né? Outro veículo, e ali, quando foi mais ou menos umas 6 horas da noite, eu recebi a notícia, foi até um irmão, né, irmão nosso da minha congregação, que chegou com a notícia me falando que tinha acontecido uma fatalidade, tinha acontecido um acidente ali perto da Avon. Sim. E que tinha sido 9 pessoas que tinham morrido na hora. E ali para mim foi... Naquele momento que você recebeu essa notícia, esse irmão era o irmão que a irmã já tinha contato com ele? Tinha, ele sim, amigo da família. Conhecido. Nesse momento, a irmã sentiu que o seu esposo... Ele já chegou dizendo que era seu esposo ou não? Ele falou que 9 pessoas tinham morrido. Não, ele já chegou dizendo que, né, irmã Mara teve um acidente e irmã Rubem faleceu. Nossa. O nome dele era Rubem. Era Rubem. E nesse momento, irmã, né, porque assim, eu creio que é o desesperador, né? Mas o que a irmã sentiu nesse momento, fora, claro, o desespero, a dor terrível. Foi uma dor muito grande, porque meus filhos, eles estavam mais ou menos assim, passando da adolescência. Uma já tinha, né, assim, uma idade assim boa já, para compreender um momento, e outra não. Então, quando eu soube aquilo, eu fiquei em desespero. E também, assim, no processo do luto, me faltou voz. No processo do luto. A irmã ficou sem voz? Fiquei sem voz. Nossa. Aí me levaram para a emergência para poder me sedar, não sei o que foi que me deram. Eu só sei que me levaram para a emergência. No dia do... Aí já foi no dia do sepultamento dele. Entendi. Aí eu fiquei sem voz. Entendi. Mas foi muito doloroso, muito desesperador. E eu pensava que eu não ia conseguir vencer, Sim. superar. No caso, acredito que o choque, Foi tão terrível, foi. que causou no seu corpo uma espécie de pane. Ele acabou ficando sem voz. Fiquei sem voz, foi. Nossa, irmã, por muitos dias eu fiquei, né, como se fosse um nó na garganta. A irmã não conseguia? Não conseguia descer nada, assim, aquele nó na garganta. Foi muito doloroso. E cuidar dos filhos, né? Porque além da dor... Essa também era a minha preocupação. Entendeu? E agora, meus filhos? Como é que vai ser? Jesus, e agora? Eu não tenho essa capacidade. Né? Eu não tenho essa capacidade. E agora, Jesus? Mas o Senhor Jesus, Ele me confortou pela sua palavra. Né? Ele usou 2 vasos, né? Ele usou um vaso para falar o Salmo 46 para mim, para me dar o Salmo 46. E ele próprio, ele me deu uma palavra que foi Isaías 54, né? Falando sobre que ele era o meu marido. Nossa. Ele era o meu marido. Aí ele estava dizendo para mim que ele ia cuidar de mim, né? Sim. Cuidar de mim, cuidar dos meus filhos. E ele cuidou e tem cuidado. Amém. Que lindo, verdade. Eu creio. Exato, e é exatamente isso, né? Que eu acredito que testemunho como esse traz para nós o conforto de que Deus, Ele sempre vai estar no controle. De um jeito ou de outro, o Senhor, Ele vai visitar a sua vida, Ele vai falar com você, Ele vai trazer o conforto que você precisa no momento que você precisa. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele não nos dá o que a gente quer, mas o que a gente precisa, né? E sim, Ele também dá, muitas das vezes, o que a gente pede a Ele. Porém, Ele sempre vai nos dar o que a gente precisa. Então, minha irmã, fora esse, porque acredito que seria um dos maiores, não é isso?
conte para nós algum testemunho, algo que eu creio que Deus fez na sua vida, nessa caminhada com o Senhor. Experiências que a irmã tem, né? Na trajetória, na caminhada com o nosso Deus, para que a gente possa ser edificado através da sua vida. Amém, amém. Eu costumo dizer sempre assim, minha irmã, que as minhas experiências com o Senhor Jesus, pelo ministério que Ele me chamou de oração, é orar e obter a resposta dele. É aquilo que a gente nem merece, né? Mas como a palavra do Senhor fala, né? Que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Então, por essa perseverança, de estar ali perseverando, e eu sou muito família. Amém. Viu? Muito família. Sempre estou me preocupando com meus filhos, com minha família. Sempre estou dando atenção, sempre estou ali cercando eles, vendo o que é que eles estão precisando. Primeiramente, espiritual, né? E ali, e tem sido batalhas que eu tenho vencido. Eu vou continuar vencendo. Testemunho, experiências de oração. Eu costumo dizer, Deus ele me entregou esse ministério de oração, de orar, de clamar, né? E ver Deus agindo na vida das pessoas, né? Amém. Porque o Senhor falou para Abraão, né? Você quer um filho, mas eu quero te dar uma multidão, eu quero te dar nações, né? Aí, então, o que acontece? Muitas vezes a gente está pedindo algo, mas Deus quer fazer muito mais. Muito mais. Exatamente. Então, eu sou muito família, muito família. Às vezes eu deixo de cuidar de mim para cuidar deles. Para cuidar deles. Irmã, a irmã tem algo assim, alguém já pediu uma oração. Eu me lembro que uma vez uma pessoa né, chegou para mim e disse assim, irmã Iracema, me ajude em oração e tal coisa. E aí eu falar com a pessoa, não vou citar o nome dela aqui, eu dizer, não, creia que Deus já está no controle de tudo. Sim. E aí à noite, Deus chegar e falar comigo de uma forma muito grande, né, na hora do devocional. Sim. E assim, Deus me tomar e eu orar e eu clamar o nome do Senhor e estar em oração e buscando. E pouco tempo depois a pessoa me dizer, irmã, muito obrigada por suas orações, né? Não só as suas, mas de outras pessoas. Então eu vim agradecer, porque Deus me concedeu a graça necessária. Alguém já chegou para a irmã para dizer, irmã Mara, aconteceu isso e aquilo outro. Uma pessoa que pediu para a irmã orar e depois ela veio até a irmã e contou esse testemunho. Já aconteceu? Já aconteceu. Que bom. É a pessoa que me procurou para pedir oração. E sem falar que ainda tem a parte do conselho. Que geralmente as pessoas quando vêm a mim é para pedir conselho. Vem pedir oração. Nesse momento, no período da oração, Deus ele começa a me dar a palavra de aconselhamento. Amém. De aconselhamento, e já veio pessoas assim, até acerca assim, sobre casamento. Né? De pessoa querer desistir. E eu ali, diz, tem amor, se tem amor, Deus vai trabalhar. Amém. Tem amor, Deus vai trabalhar. Amém, minha irmã, que lindo. E o interessante quando a irmã falou, né, acerca da palavra que o Senhor Jesus falou com a irmã. Porque a irmã já casou depois? Não. A irmã continua ainda, né, viúva. Então, realmente, foi a palavra que o Senhor Jesus entregou para a irmã. Foi. Que eu vou ser o seu esposo. Ou seja, Deus ele está cuidando da irmã e a irmã ficou nessa palavra. Eu fiquei nessa palavra, Entendi. Existem muitas pessoas, né, irmã, que a gente sabe que sofre, né, essa mesma tragédia que a irmã sofreu, mas acaba que no momento se sente muito só, né, a queixa geralmente de uma pessoa, né, que fica viúva é essa, não, eu me sinto muito só, eu quero alguém porque eu preciso de alguém para estar do meu lado, eu tenho medo de envelhecer só. Entendi. Às vezes a causa é essa. Mas tem pessoas que elas entregam verdadeiramente assim a vida dela, emocional, né, física, né, a Deus. E é interessante que Deus ele conforta, não é isso? Então, eu gostaria que a irmã desse uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que Deus ele vai estar direcionando para alguém essa palavra, que talvez ela esteja com medo, né, esteja com medo de ficar só, não é isso? De estar viúva e de repente ela diz o que vai ser de mim. Eu gostaria que a irmã desse essa palavra, porque a irmã tem sim a autoridade para chegar e dizer, fique firme aí. Certo. O nosso Senhor Jesus, né, ele sempre fala na palavra dele que ele não deixa a gente órfão, né? Ele está sempre conosco, cuidando de nós, né? Eu tenho algo assim sobre a perseverança, né?
não é que o que aconteceu comigo vai acontecer é a mesma coisa, né? Não é o mesmo caso. Porém, a gente tem que ter essa confiança de que o Senhor, Ele está ali cuidando dos nossos passos, né? Está ali cuidando, né, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita. E eu sinto esse cuidado do Senhor na minha vida. Eu sinto. Né? São 16 anos, né, que fez ontem, no dia 28, né, de agosto de 2008, né, que aconteceu a tragédia, onde eu vim ficar viúva. Mas o Senhor, Ele veio, né, veio e falou comigo que Ele ia cuidar de mim. Até hoje Ele está cuidando de mim, Ele vai cuidar de você também. Amém, glória a Deus. É verdade. Nós podemos aqui testemunhar e afirmar que quando Deus, Ele vem, quando nós damos, né, abertura para que Ele venha e faça morada no nosso coração, Ele preenche. Ele preenche todo o espaço, Ele preenche todo um vazio. Ele não deixa necessidade alguma em nossas vidas. Verdade. Então, muitas das vezes, seres humanos, pessoas estão correndo para um lado e para o outro. De repente, ela vai até um barzinho, de repente, ela vai para uma festa. E assim que ela chega achando que aquilo ali é o que ela precisa, ela volta para casa e ela vê que ela continua com aquele vazio. Porque aquele vazio é exatamente Deus, faltando Deus no coração dela. E quando você recebe, quando você abre a porta para Ele, você entende que o que você realmente precisava era da presença do Senhor. Presença é tudo. Amém. Essa presença dele que nos preenche, que nos enche, que nos sacia, não é isso? E é louvável. E eu louvo a Deus mais uma vez pela vida da irmã, porque é tremendo. Eu não conhecia a irmã assim, sabe? A gente não tinha tanta essa dificuldade. A partir de hoje eu creio. Amém, pela fé. Querida, amém. Em nome de Jesus. Eu amo ser próxima de pessoas de Deus, amém. Né? É um conselho que eu dou a qualquer. Eu tenho 42 anos. Seja amigo e próximo de pessoas cheias de Deus. Porque essas pessoas vão te atrair ainda mais para Deus. Amém? Amém? Então eu louvo a Deus, irmã. Eu estou muito feliz por a irmã estar aqui. Viu? Feliz. Nossa, muito feliz. E eu gostaria muito que a irmã deixasse uma palavra, né? Um versículo bíblico, falasse algo, entendeu? Para que essas pessoas consigam entender a atmosfera desse momento aqui. Em nome de Jesus. Amém, pode ficar à vontade. Amém, Jesus. Eu vou deixar o Salmo 46, né? Aquilo que, a palavra que o Senhor me deu, né? O meu maná, que é o meu alimento de todos os dias, né? Amém. O nosso maná, que é a palavra de Deus, e o Salmo 46, né? Fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia, né? Então ele fala, aí ele fala ainda que, né? Ainda que venha acontecer algo, né? Seja de tamanha proporção, de pequena proporção, né? De pequeno impacto, grande impacto, Deus, Ele é. Deus, Ele é. Ele vai continuar sendo este Deus que cuida, né? Que está presente, está ali ao seu lado. Então, nunca se esqueça disso, que Ele está ao seu lado, Ele está presente, não somente nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, de tribulações. Ele é. Ele está e Ele faz. É isso que o Salmo 46 diz. Deus, Ele é. Deus, Ele está e Deus, Ele faz. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. É verdade. E eu tenho vivido isso na minha vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então eu agradeço muito, não é isso? Gostaria de, assim, mais uma vez ressaltar, irmã, o quanto eu estou feliz, irmã Mara, de você estar aqui, né? Que eu creio que através da sua vida, né? Como eu acabei de falar, existem pessoas que quando a gente diz fulano, né? Ciclano, né? As pessoas dizem, nossa, aquela pessoa é cheia de Deus. Um certo dia, irmã Mara, eu estava em Simões Filho. E aí, eu estava passando assim por uma rua, e ali no fórum, na rua do fórum. E aí, de repente, uma pessoa passou, e aí a minha irmã, eu estava até com a minha irmã, Iraci, e aí ela falou assim pra mim, Morena, aquela pessoa assim, assim, assim ali, aquela mulher ali é a mulher de Deus. Quando eu olhei para essa mulher,
eu comecei a ficar arrepiada. E ao mesmo tempo a minha irmã também. E aquela atmosfera de adoração começou. Então, existem pessoas, irmã, que ela é tão cheia de Deus, ela tem buscado tanto ao Senhor, porque é exatamente isso, a presença. Porque aquele que busca, acha, sabe? Encontra. Então, aquela pessoa, ela estava buscando tanto, ela estava num momento de adoração com o Senhor, de intimidade com Deus, que ela transparecia aquilo. Ela passava. E a gente sentia a presença de Deus. E assim, é exatamente isso que eu costumo dizer. Quando você, não é isso, tem a presença de Deus, quando a gente fala o nome da pessoa, a gente sente, nossa, que testemunho. E nós estamos precisando voltar a isso nesses últimos dias. A igreja de Cristo precisa, nesses últimos dias, entender que o testemunho é extremamente importante. Quando nós abrimos a nossa boca para falar no nome do Senhor, precisamos verdadeiramente ser sim, sim, não, não. Porque os escândalos têm tirado essa atmosfera, sabe? De verdade do Evangelho. E o Evangelho não é mentira, o Evangelho é verdade. E por causa de muitos que têm escandalizado, tem tirado um pouco essa atmosfera, né? De verdade. Então, nós precisamos, nós que declaramos crer em Jesus Cristo, precisamos voltar à atmosfera da verdadeira adoração e testemunho. Para que quando alguém fale o seu nome, diga o nome de alguém, reverbere verdade, reverbere unção, sabe? Porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigada mais uma vez, irmã Mara, por esse momento. Eu vou deixar, né, agora a irmã, né, falar algo, fazer um agradecimento, né? Porque eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas através do seu testemunho. Amém, amém. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela sua vida, né, querida? Amém. Eu sou uma pessoa assim que quando a pessoa fala assim, mano, tem um projeto, tem um algo, tem um isso, vai dar certo, já deu certo. Amém. Sabe? Eu sou aquela pessoa, não, vai dar certo. Deus está no controle. Amém. Né? Nunca venho, nunca, jamais, nem penso de dar uma palavra negativa para ninguém. Né? Porque é um sonho, é algo. José, né? Isso. Deus colocou o sonho dele no coração de José, né? E quantos José, né, tem aí com um sonho que Deus colocou e precisa, ó, dessa atitude dessa mulher de Deus aqui, ó. Amém. Seja, continue assim, corajosa, continue assim, viu? Amém. Fazendo a vontade do Senhor Jesus. Amém. Aquilo que o Senhor Ele quer fazer Amém. através de ti, viu? Porque Abraão, ele pensava que ele ia ter só um filho, mas Deus tinha nações para ele, viu? Você entendeu? Entendi. Amém. Abraão tinha nações. Glória à tua vida. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E aqui a gente finaliza, né? Louvando e engrandecendo o nome desse Deus por esse projeto, por essa mulher de Deus que está aqui, né? Por tudo que Deus já fez e continuará fazendo. Amém. A obra não é fácil, nunca será fácil, mas ela precisa continuar. O nome do Senhor precisa e vai ser glorificado, independente de quem seja ou independente de quem esteja à frente. Amém? Então, muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. Chegamos ao fim de mais esse programa e eu quero agradecer a você que ficou conosco até aqui, tá bom? E dizer para você que através do seu testemunho, Deus vai mudar e transformar vidas. Você pode testemunhar. Muito obrigado e até o próximo programa.